Boa noite a todos. Vou ficar aqui para apoiar meus textos melhor aqui, não ficar balançando no vento. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, estudando na noite de hoje um tema tão interessante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o bem e o mal sofrer. E é interessante porque quando a gente lê esse título, Bem e Mal Sofrer, a gente pode se perguntar assim, mas tem jeito de sofrer bem, de sofrer mal? O que significa tudo isso? E essa mensagem que é dada lá no capítulo 5, pelo Espírito Lacordaire, que ele vai discorrer sobre o que é o bem e o mal sofrer, ele começa falando que todos nós, no planeta Terra, sofremos. Todos nós, sem exceção, porque isso é uma característica ainda do nosso planeta, de provas e expiação, aonde o mal ainda predomina. Então todos nós, mesmo aqueles que a gente olha e julga estarem desfrutando de vantagens, de conforto, de facilidades, de saúde, de dinheiro, de status, de poder, mesmo esses estão com algum tipo de sofrimento. E o mais interessante é que a espécie do sofrimento ela vai mudando de acordo com o que a gente vai evoluindo, né? O sofrimento na época de Jesus, ele era diferente do sofrimento que a gente está passando hoje. Talvez um sofrimento devido às privações de toda forma, privações materiais, privações de conforto, privações com relação a medicamentos que não existiam, anestesia, medicina ainda muito rudimentar. Então aquela privação é diferente da privação de hoje. Quando a gente percebe na nossa sociedade, uma sociedade adoecida mentalmente, uma sociedade comprometida na sua forma mais pura de pensar, de raciocinar, que é o comprometimento pela ansiedade, pela depressão, pela síndrome do pânico, por tantas outras doenças de ordem mental, de ordem psicológica que a gente observa hoje. Então, no nosso planeta, de uma forma ou de outra, todos nós sofremos. E ele começa a mensagem esclarecendo exatamente isso. Mesmo aquele que tem as maiores facilidades, ele está sofrendo. Só que ele vem trazer para a gente que o sofrimento por si só não garante evolução. Às vezes, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vê muito falar de expiação, de quitar as nossas dívidas de vidas passadas, que o sofrimento é uma oportunidade de evoluir, de crescer, de subir alguns degraus. Mas será que todo tipo de sofrimento faz a gente crescer? Existe diferença entre aquele que sofre de uma forma resignada, confiante, consciente do porquê ele sofre, e aquele que sofre maldizendo Deus, de mal com todo mundo, praguejando, reclamando? Existe aproveitamento para essa criatura que sofre nessas condições de inconformação? É exatamente isso que ele vem esclarecer para a gente na mensagem. Que esse tipo de sofrimento, ele não traz nenhuma forma de aprendizado para a gente. E aí, existe uma passagem interessante
em que Jesus começa, e essa passagem também é citada no início do capítulo 5, que é um capítulo que fala: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou bem-aventurados os que sofrem, né, porque serão consolados. E essa primeira parte, bem-aventurados, ela era uma palavra específica dentro da língua que Jesus falava, que era o aramaico. E ela foi traduzida para o grego, e depois do grego foi traduzida para o português. Só que a tradução dela para o grego já foi uma tradução um pouco equivocada. Porque a palavra que Jesus falou, que foi traduzida como bem-aventurados, é a palavra ashrei. E ela foi traduzida para o grego e retraduzida para o português como bem-aventurados, ou seja, felizes. Só que no sentido original, Jesus queria dizer avante. O que é avante aqueles que sofrem? Coragem se você sofre. Coragem se você é aquele pobre de espírito. Coragem se você é um pacificador. Avante, prossiga. Por quê? Porque nós precisamos dessa coragem que a fé nos traz para seguir na nossa caminhada com proveito. Porque sofrimento sem fé, sofrimento sem coragem, não produz nenhum benefício espiritual, nenhum crescimento, nenhum aprendizado. E a gente vai perceber durante esse texto que Jesus coloca bem-aventurados, ou seja, avante, prossiga, os que sofrem, porque vocês serão consolados, vocês serão aliviados. E ele promete isso em outras situações, na sua mensagem, porque a mensagem do Evangelho, ela é especificamente, ela tem um objetivo de ensinar a gente a lidar com o sofrimento. Quando a gente vai, por exemplo, lá na obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, tem um capítulo, que se eu não me engano é o 4, em que vem um visitante de uma esfera muito, muito, muito elevada e ele se materializa em nosso lar. Então ali é feita uma reunião como se aqueles espíritos habitantes do nosso lar fossem os médiuns e eles doavam o material para que esse espírito evoluído se manifestasse. Para quê? Aquela assembleia do nosso lar, ela estava reunida para tirar dúvidas com esse espírito muito adiantado. Então eles levavam problemas que eles estavam enfrentando no dia a dia. Problema daqueles que trabalhavam aqui no planeta Terra, com os seus tutelados, que não estavam ali muito afins de trabalhar, problemas com relação a medo de uma futura reencarnação, muitos ali também estavam se preparando para reencarnar. Então eles levavam esses questionamentos, esses medos, essas dúvidas, o que fazer, estou sendo caluniado, estou sendo incompreendido. Todos esses tipos de pergunta faziam para esse espírito elevado. E ele, para responder, ele abria um pergaminho das anotações do Evangelho. E todo tipo de questionamento, ele encontrava uma resposta no Evangelho. Por isso é importante a gente conhecer o Evangelho, a gente estudar, entender os textos, entender que eles foram escritos há 2000 anos atrás, numa cultura completamente diferente da nossa. Então não é você abrir o texto e aquilo ali vai parecer de uma forma clara e objetiva. Não! É preciso você se debruçar sobre o Evangelho, pensar. Muitas vezes, você só vai entender o que está escrito ali semanas
depois do estudo profundo. E eu posso falar isso porque a gente tem um grupo de estudos do Evangelho, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, Cisco de Deus. A gente estuda o Evangelho e, às vezes, a gente demora 4, 5 semanas para entender um pouquinho, aclarar um pouquinho um versículo do Evangelho. Depois de 4 ou 5 semanas é que a gente fala, isso aqui parece que é isso. Consultando toda a obra de Kardec, consultando a obra de Emmanuel, consultando outros textos, buscando contextualizar aquilo ali na época. E às vezes a gente gasta 4, 5 semanas para a ficha cair. O que aquilo ali representa na nossa vida hoje? E ali está o manual que a gente precisa seguir nos momentos de dor e de sofrimento. Emmanuel tem uma mensagem no livro, se eu não me engano, é no livro Mais Perto, e que ele pergunta, como sofres? A gente é o tipo de espírito que sofre reclamando, que sofre praguejando, que sofre agradecendo? Mas é muito difícil agradecer o sofrimento. Por que Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem? Como que eu posso me sentir bem-aventurado por estar sofrendo? Como eu posso me sentir bem-aventurado se eu perdi alguém importante? Se eu perdi o meu trabalho, minha fonte de renda, o meu sustento? Como eu posso me sentir feliz, bem-aventurado se eu estou acamado, perdi a minha saúde, a minha mobilidade? E é ali no Evangelho que a gente encontra essas respostas. Que a gente vai entender que a gente não tem que se sentir feliz por sofrer. A proposta de Jesus, quando ele falou esse bem-aventurados, é outra. Quando ele fala, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando que a gente deve se sentir feliz por ser pobre de espírito, mas que a gente deve avançar exatamente porque somos pobres de espírito. Exatamente porque a gente precisa adquirir riqueza espiritual. E como se adquire riqueza espiritual? Muitas vezes, essa riqueza ela só vem quando a gente consegue passar por esses momentos de prova, de sofrimento, de dor, com confiança, com fé, com coragem. Um espírito evoluído, ele não é um espírito que se desespera, que desanima, que desiste. E como ele conseguiu essas virtudes para se manter firme, com fé, confiante, sempre disposto ao trabalho, disposto à renúncia? Como ele conseguiu? Ele é privilegiado? Ele já nasceu perfeito? A gente sabe que não. Aquilo foi trabalho de existências e existências, de renúncia, de sacrifício, de dificuldade, que talhou naquele espírito aquela fortaleza que a gente tanto admira, aquela confiança que a gente precisa adquirir. Então não é de um dia para o outro, não é passando uma pequena dificuldade, às vezes é sofrendo encarnações e encarnações, para que a gente consiga fazer essa mudança dentro da gente, essa mudança de percepção, essa mudança de significado. E a gente tem que entender que nem todo sofrimento é porque nós estamos pagando, resgatando ou porque nós merecemos. Existem diferentes categorias de sofrimento. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro é um comentário de Paulo, que está lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos.
ele faz um comentário que ele começa assim, no item 20 e poucos, o 23, se eu não me engano. Ele começa falando que nós estamos destinados a gravitar em torno da unidade divina. O que é isso? O que é gravitar? Quando a gente gravita, existe um corpo, como a Terra gravita em torno do Sol. O corpo principal, central, que é o nosso Sol. E existe aquele que está fazendo a órbita em volta desse corpo. O que ele está falando para a gente? Que a gente é o nosso objetivo. Nós estamos destinados a isso. Nós estamos destinados a gravitar em torno de Deus. Em outras palavras, nós temos que aprender a colocar Deus no centro da nossa existência. Tudo o que vamos fazer ter como objetivo principal obedecer e seguir a essa lei que nos rege, que é caracterizada na figura de Deus, ali no centro da nossa existência. Então ele começa já trazendo isso para a gente. Qual que é o nosso objetivo? Colocar Deus em tudo o que a gente faz. E aí ele continua mais lá para frente, ele está falando ali, dentre as perguntas que Kardec fez, sobre as penas, sobre as consequências dos nossos atos, sobre essa questão de pagar por tudo o que a gente comete de erro. Então lá na frente, ele começa assim com o objetivo e ele vai falar sobre o castigo. E ele faz uma pergunta para a gente: o que é o castigo? Que a gente pode entender assim: o que é o sofrimento? Por que a gente sofre? E ele deixa claro, ele fala nessas palavras: o castigo é uma consequência natural que vem de um falso movimento da alma. O que é esse falso movimento? É aquilo que a gente chama de pecado, que é o desvio do caminho certo. Quando você tira Deus do centro da sua existência e você passa a ter uma existência voltada para você mesmo, para satisfazer somente a sua vontade, os seus caprichos, esse é um desvio do caminho. Você tirou Deus do centro e você passa a orbitar em torno de si mesmo. Você não olha para o próximo. Você não enxerga nada além de você mesmo. Uma vida egoísta, uma vida dedicada somente à matéria, aos prazeres. E como consequência disso, Paulo deixa bem claro, vem esse castigo, entre aspas, vem esse sofrimento. Para quê? Com qual objetivo? Eu vou pegar as palavras dele para não falar que fui eu que falei, não sou eu que estou falando, é Paulo. Isso é uma consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária para desgostá-lo da sua deformidade. Enquanto a gente não tomar ciência que nós estamos no caminho errado, essa certa soma de dores vai permanecer na nossa vida. Até que a gente desperte e volte a nossa órbita para o caminho certo. Então ninguém sofre por acaso, ninguém sofre sem um motivo. Você pode sofrer em vão, ou seja, você pode sofrer sem tirar nenhum proveito do seu sofrimento, mas ele tem um motivo, ele tem uma razão e ele tem um tempo de duração. Que tempo é esse? Paulo deixou claro, é um tempo suficiente para você perceber que o caminho está errado, que a gente precisa tomar uma outra rota. E ele continua assim: o castigo é um aguilhão que estimula a alma. Pela amargura, ela vai buscar dobrar sobre si mesma.
ela vai buscar desenvolver essa característica de humildade, de saber que nós precisamos seguir as leis divinas, que nós não podemos viver exclusivamente para satisfazer a nossa vontade. O castigo ou o sofrimento, essa é a palavra dele, só tem por fim a reabilitação, a redenção da criatura. Então ele continua dizendo que nenhum castigo é eterno. Por quê? Porque nós estamos destinados ao progresso. E à medida que a gente progride, não tem por que a gente permanecer no sofrimento. A gente está sofrendo, sendo castigado por isso. Mas eu falei que tem dois aspectos. Um aspecto é esse, é fazer a gente despertar, a gente querer mudar, a gente querer buscar voltar para a nossa órbita. Mas e o outro aspecto? O outro é muito interessante. E eu vou utilizar uma passagem que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 9, que é uma passagem que Jesus está caminhando com seus discípulos e ele passa por um cego de nascença. Gente, hoje em dia já é difícil você carregar um problema dessa forma. Você imagina há 2000 anos atrás. A sociedade não compreendia, não tinha espaço, não tinha seguridade para ninguém que nascia com algum problema. Essa pessoa só tinha uma alternativa: ficar à margem do caminho e pedir esmolas. Não tinha um governo que a assessorasse, que auxiliasse, como existe hoje vários tipos de programas sociais para acolherem pessoas com os mais diversos tipos de problemas de saúde. Então essa pessoa estava à margem da sociedade. Era um mendigo. Jesus passou por ele. E os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi os pais dele? O que é uma pergunta interessante, porque como que alguém pode pecar antes de nascer? Então eles tinham essa consciência que existia alguma coisa antes do nascimento. Porque ninguém peca antes de nascer se não existe algo anterior a esse nascimento. Então os seus discípulos fizeram essa pergunta. E ali no meio juntou uma assembleia para ouvir a resposta de Jesus. E a resposta dele é clara: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que significa isso? Aquele rapaz que estava ali, cego até aquele momento, ele não estava resgatando dívida de vida passada. Ele não estava pagando por erros dele nem de ninguém. Ele fez uma opção antes de reencarnar. Uma opção de nascer com essa limitação, com essa dificuldade. Mas com que objetivo? Evoluir numa velocidade muito maior do que ele evoluiria se ele não tivesse carregando esse sofrimento. E aí a gente se pergunta, como? Por que isso faria ele evoluir? Porque uma pessoa que está passando por uma limitação desse tipo, ela precisa ser humilde, porque ela depende das outras pessoas. Ela depende de alguém para conseguir um alimento, ela depende de alguém para lhe conduzir, se ele tiver um lar, ou para lhe proteger. Depende da bondade, da caridade. Então ele está ali exercitando humildade. Ele está exercitando paciência. Ele está exercitando uma fé, uma confiança que ele está sendo amparado, que ele não está esquecido, apesar da sociedade tê-lo deixado à margem. Deus estava
com ele. Então, quanto aquele espírito aprendeu quando ele escolhe nascer naquela condição? Emmanuel chega a comentar que nos 8 anos de cegueira dele como Públio Lentulus, ele aprendeu, evoluiu mais do que em 800 anos, se ele tivesse com a sua visão. Então, muitas vezes, nós escolhemos renascer numa condição de dificuldade. Porque quando a gente está no plano espiritual, a gente tem mais consciência daquilo que a gente precisa trabalhar. E às vezes a gente escolhe a condição de reencarne mais adequada para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho na gente. Então, se a gente passa em determinado momento por algum tipo de privação, seja ela um adoecimento, seja ela uma privação financeira, muitas vezes fomos nós mesmos que fizemos esse pedido, para que aquilo ali permitisse que cada um de nós pudesse provar a sua fé em Deus, pudesse provar a sua confiança, mostrando que não é essa situação que vai fazer com que ele duvide da bondade de Deus, duvide da sua condição de filho, de herdeiro. E às vezes a gente ouve tudo isso e a gente tem a impressão assim, então eu preciso realmente sofrer muito para evoluir, né? Então esse é o único caminho? Não é o único caminho. Porque existe uma outra possibilidade. Porque é diferente você sofrer e você sacrificar-se. Você tem a via do sacrifício, além da via do sofrimento. Qual que é a diferença de um para o outro? Se eu estiver sentindo uma dor, algum problema, e eu falar assim, não vou me medicar, porque estou sofrendo e aguentando firme essa dor, eu estou evoluindo. É isso? Não é isso. Agora, se eu falo assim, estou cansada, estou sofrendo, mas domingo de manhã acordo cedinho, estou lá na campanha do quilo. Tá difícil para mim, meu pé tá calejado, usei sapato de salto apertado a semana toda, mas domingo estou lá, dando a minha cota de sacrifício. Aí eu estou evoluindo, aí eu estou aprendendo. Então existe a diferença do sofrimento em vão para o sofrimento que vai beneficiar alguém. Isso é sacrifício. Para ser sacrifício, tem que estar muito claro que está gerando benefício para alguém. Aí você está se sacrificando. Do contrário, não é sacrifício, não existe benefício. É talvez um capricho nosso ou um equívoco nosso. Então, essas coisas têm que estar bem claras. Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe perde uma noite de sono ao lado de um filho, ele tem a noção exata do benefício que vai colher, a melhora de um filho que está adoecido. Isso é sacrifício. Estou abrindo mão do meu descanso, da minha noite de sono em prol de cuidar para que o meu filho melhore, para que ele tenha alívio no seu sofrimento. E já que a gente está falando de filho, dessas situações, a gente tem que analisar a maneira como a gente encara o sofrimento. Muitas vezes a gente faz o papel daquela criança que está adoecida, que está com uma febre altíssima e precisa tomar uma injeção. Aí o que a gente faz quando é criança? Mãe, pai,
me socorre, me protege. Não me deixa tomar essa injeção. Vai doer. E a criança vem e pega, às vezes, na nossa calça, implorando para que a gente a proteja do enfermeiro ou daquele farmacêutico que vai aplicar a injeção. E o que a gente, como pai, como mãe, faz? É o mesmo que Deus faz com a gente. Filho, se você não tomar esse medicamento, você pode morrer. E eu não quero ser responsável pela sua morte. Então, porque eu te amo, eu não vou deixar você correr o risco de adoecer ainda mais, podendo chegar a um extremo de um desencarne. Porque eu te amo, eu te seguro, nem que seja a força, e te levo para tomar a injeção. É isso que Deus faz com a gente. Muitas vezes a gente está doente do espírito. A gente está vivendo uma vida que não é a que Deus planejou para a gente. E aí vem o medicamento. E o que a gente faz? A gente quer fugir do medicamento. A gente não entende o propósito. Emmanuel fala assim, essa frase interessante dele, que sofrer por obrigação é um resgate humano. Mas quando a gente sofre para que os outros não sofram, aí é uma renúncia divina. Como a gente já tinha comentado, a diferença do sacrifício para o sofrimento em vão. Com Deus, na nossa relação com Ele, é mais ou menos assim, Deus não fica satisfeito de enviar para a gente um sofrimento. Mas Ele quer ver o nosso aprendizado, Ele quer ver a nossa melhora. Ele nos quer mais próximos dele. E às vezes o único meio que Ele tem de fazer isso é enviar um sofrimento. É colocar a dor como um instrumento no nosso caminho. E para a gente entender um pouquinho, eu vou dar 2 exemplos de sacrifício e de renúncia, que eu achei interessante, que eu fiquei pensando hoje nesses 2 exemplos, e eles são meio antagônicos. Olha que interessante, quando Kardec começa a missão dele de codificador, em determinado momento os espíritos revelam para ele que ele tinha uma missão. E aí ele resolve, numa sessão mediúnica, fazer uma pergunta para o Espírito da Verdade. Isso está lá em Obras Póstumas. Tá? Então ele pergunta se ele realmente tinha uma missão. E o Espírito da Verdade responde que sim, que ele tinha uma missão. Mas que ele tinha total liberdade para declinar dessa missão. Se ele não julgasse conveniente para ele, ele poderia desistir. E é interessante que o Espírito fala para ele assim, você tem o livre-arbítrio, você pode desistir. Porque os desígnios do Pai não ficam sobre uma criatura apenas. Outro virá e vai fazer a obra que te caberia fazer. Então você pode escolher. E aí Kardec pergunta se as qualidades que ele tinha eram suficientes. E o Espírito da Verdade vai dizer para ele naquele momento ali que sim. E que não faltaria também para ele nenhum tipo de assistência espiritual. E Kardec faz também essa pergunta. Se ele ia poder contar com ajuda, com assistência. Aqui o Espírito fala, sim. Nossa assistência não vai te faltar. E ele continua e fala assim, vou pegar aqui na íntegra o que o Espírito da Verdade responde para Kardec. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de tua parte não fizeres o que é necessário. Então ele tinha que dar uma contrapartida, mas ele seria auxiliado. Mas tens o teu livre-arbítrio, cabe a ti usá-lo como entendes.
Nenhum homem é obrigado a fazer algo que ele não queira. Aí Kardec pergunta, quais as causas que poderiam causar o fracasso dele? E aí é interessante que o Espírito da Verdade vem falar assim, Kardec pergunta, seria a insuficiência das minhas capacidades? Ele fala, não. Mas que essa missão dos espíritos que vêm reformar algo, esses espíritos que vêm causar um grande impacto, com uma missão muito importante, é cheia de perigos. Aí olha o espírito esclarecendo para ele, a sua missão é rude, disso eu te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Então, o que Kardec ia fazer ia impactar o mundo inteiro. E aí o Espírito continua, dizendo que iam levantar ódios terríveis contra Kardec, calúnias, que ele ia ter que se dedicar muito com aquilo, ele ia ficar cansado, fatigado, que ia ser uma luta constante, que ele ia precisar sacrificar as horas de repouso, então ele ia descansar menos e com isso ele iria viver menos. Isso ia abreviar o tempo de existência de Kardec, se ele aceitasse a sua missão. Então, a gente já sabe o final da história. Kardec aceita a missão, cumpre com excelência, com perfeição a sua missão. Graças a ele, nós estamos aqui hoje com essa capacidade de sermos esclarecidos e informados. Mas isso custou uma redução no tempo de vida daquele espírito. Ele se sacrificou, dando do seu fluido vital para que a mensagem chegasse até a gente. Mas pode acontecer o contrário também. Olha o caso do Chico Xavier. Chico Xavier tinha, a princípio, a missão de escrever 30 livros. E Emmanuel esclareceu para ele. Começou com uma missão relativamente pequena. Quando ele chega lá pelos 200, Emmanuel já estava bem contente, né, com o progresso, com a quantidade de livros que já tinham sido psicografados por Chico. E aí Chico vem naquela assim, então quer dizer que eu posso me aposentar, né? Agora eu vou dar uma descansada. O que Emmanuel fala para ele? Você até pode, mas o que vai acontecer? Você vai desencarnar. Então, Chico tinha duas escolhas. O prêmio de Chico era desencarnar, porque ele tinha cumprido muito bem até ali, aquele momento, a sua missão. A missão estava feita. Qual que é o prêmio? Descanso para o corpo. Mas não era um descanso aqui que ele queria. Era aquele descanso do lado de lá. Um descanso entre aspas, né? Porque ele não vai ficar à toa. Né? Ele continua trabalhando e muito no plano espiritual. Mas aí o que o Chico faz? Ah, não. Prefiro então continuar psicografando. Ele não quis desencarnar. Ele prolongou a sua existência, ao contrário do que aconteceu com Kardec. Chico prolonga a sua existência num corpo que era muito sacrificante para ele. Porque ele já tinha os problemas de audição, de visão, de coração. Mas ele escolhe esse sacrifício por amor àquilo que ele fazia, por amor a cada um de nós também, que dele recebemos mais de 200 obras depois desse episódio, porque ele passou dos 400 livros. Então, não existe nada que seja tão determinístico que não possa ser alterado pelo nosso livre-arbítrio, para mais ou para menos. Kardec fez a escolha e a recompensa de Kardec, com certeza, chegou. Porque ele depois comenta
que o Espírito de verdade preveniu ele de todas as dificuldades do caminho. Só não avisou a felicidade que ele ia sentir diante da obra, diante dos resultados que ele podia perceber. Quantos foram esclarecidos e deixaram de cometer suicídio, por exemplo, porque leram as obras de Kardec? Quantas mães, quantos pais foram consolados porque conheceram o Espiritismo? Então, Kardec faz esse comentário depois da felicidade, da satisfação que aquele sacrifício que foi feito por ele gerou no seu íntimo. E Chico, a mesma coisa. Viveu num corpo já muito debilitado, se sacrificando, mas certamente, depois de ver todas as obras que chegaram às nossas mãos, através das mãos dele, a gente não pode nem imaginar a alegria que isso proporcionou para ele no mundo espiritual. Então, o sacrifício, ele pode ser uma opção na nossa vida, ao invés do sofrimento em vão, do sofrimento inútil, do sofrimento por nós mesmos, aquele sofrimento egoísta, aquele sofrimento em que a gente passa pelas dificuldades sem aprender e sem tirar nenhum benefício, nenhum proveito. Ou ele pode ser tão difícil quanto, ser tão perturbador no momento, mas ele pode estar gerando luz no caminho dos outros. Para a gente ir caminhando para o final, às vezes a gente vem para dentro do centro espírita buscando solução para as nossas dores, buscando aquela condição de troca com Deus. Eu vou, mas o Senhor vai tirar todos os meus problemas. E às vezes a gente percebe que isso não acontece. E a gente se desanima, a gente vai perdendo a empolgação, a gente vai perdendo a assiduidade, o interesse, porque a gente percebe que as dificuldades continuam lá. Não é porque a gente está aqui que tudo vai se resolver num passe de mágica. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que o Espiritismo ele não vem tirar a nossa dor. Ele vem nos fazer entender o porquê sofremos, o porquê dói, para que dói. Ele vem nos dar força para passar por esse momento. Quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, ele não está falando que vai pegar os nossos problemas para ele e vai resolver tudo. Ele está falando que vai aliviar. Ele vai dar um método, um meio para a gente poder lidar com aquilo de uma forma menos dolorosa, de uma forma mais fácil. Então não é uma questão da gente chegar aqui e imaginar que tudo vai ser resolvido. Não, a gente vai encontrar o alívio. A gente vai encontrar o material necessário para que a gente não se desespere diante do sofrimento. Para que a gente aprenda a sofrer com a certeza que a nossa vida ela é composta por ciclos. Como acontece com o nosso planeta, que vai fazendo a sua órbita em torno do Sol, vai criando para cada um de nós aqui as estações do ano. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente está sujeito a estações. Então a gente vai ter uma primavera da nossa mocidade, talvez, que a gente vai estar com todo o vigor, com toda a disposição, com toda a saúde. Depois a gente vai passar por um outono, onde a gente vai perder algumas folhas da nossa árvore, algumas pessoas vão nos deixar, outras vão chegar.
Depois a gente vai passar por um inverno, que é um tempo, que não é um tempo de sofrimento e de dor, mas é um tempo de reflexão, em que a gente vai estar mais sozinho, mas talvez mais na companhia de Deus, aproveitando esse momento de solidão para fazer as nossas reflexões mais íntimas. Depois vem o verão, vem a época da gente produzir frutos, vem a época da gente alimentar os outros. Então, tudo na nossa vida obedece a esses ciclos. E se hoje a gente está passando por um momento de dor, de dificuldade, que a gente possa ter a certeza que vai passar. Se não passou ainda, é porque ainda não chegou no fim. Porque existe uma frase interessante, que no fim tudo dá certo, não é? Então, se não deu certo ainda, se não passou ainda, porque ainda não chegamos no fim. Porque vai haver esse progresso. Tudo vai passar, até os momentos de felicidade, até os momentos de alegria. Uma hora eles passam. Porque tudo obedece a esse ciclo. O que a gente tem que fazer é buscar aprender em cada estação da nossa existência. É por isso que nós estamos aqui hoje, para a gente aprender a lidar com as estações de seca, com as estações de fartura, com as estações de escassez, que nós vamos passar. O Espiritismo vem te dar a força para passar. Vem despertar em você a consciência e a certeza de que Deus te ama como um pai. Mas que, se for preciso, Ele vai te conduzir para tomar aquela injeção que você não quer. Exatamente porque te ama. Então, para a gente encerrar, vamos ter em mente que todo sofrimento vai passar, assim como toda alegria, uma hora também passa. Deus caminha não só ao nosso lado, mas dentro de cada um de nós. Foi Jesus que disse isso. E se Ele está dentro, Ele enxerga a dificuldade pela sua ótica. Ele sabe. Mas não é por isso que a gente não vai fazer as nossas orações, os nossos pedidos. Porque apesar de saber, de enxergar pela nossa ótica, não que Deus precise das nossas orações para nos atender e para nos aliviar. Quem precisa da oração somos nós. Deus não precisa das nossas preces, mas nós precisamos desse meio de intercâmbio, de estabelecer esse contato mais íntimo e mais profundo, principalmente nos momentos de dificuldade. Então, que a gente tenha essa certeza, Ele está conosco, enxergando através dos nossos olhos todos os nossos problemas, mas a oração vai nos beneficiar, nos dando a força e a coragem para passar por esses momentos com equilíbrio, mas principalmente conseguindo subir mais um degrau na nossa escala evolutiva. Que Jesus possa estar conosco, mas que principalmente nós possamos estar com Ele durante todos os nossos dias. Muito obrigada a todos, que Ele nos abençoe, nos inspire, que a gente possa continuar nossa jornada com muito equilíbrio, com muita fé, com muita luz.